Meus irmãos, eu estava pensando esses dias, cheguei ontem mesmo já vim dar uma aula aqui da ETAD, amanhã tem mais aula para a ETAD. Eu cheguei cansado, mas ficamos aqui até 10 e pouco aqui, ministrando, e foi uma aula muito gostosa, muito boa, falando sobre o profeta Oséias, o livro do profeta Oséias. Amanhã estaremos aqui novamente, ministrando uma outra aula da ETAD, e vai ser muito bom. Parece-me que é Obadias amanhã, a aula de amanhã, parece que é acerca do profeta Obadias. Estamos estudando os profetas menores, depois estudaremos os profetas maiores, e assim sucessivamente. Eu quero incentivar você a estar aqui, mesmo que você não queira fazer o curso da ETAD, mas pode vir para aprender, para acrescentar. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é de um povo que busca o conhecimento. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, é ignorar os incentivos de Deus para a busca do conhecimento. Pela boca do profeta Oséias, Deus disse: o meu povo se corrompe. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Fecha aí, por favor. Porque lhe falta o conhecimento. E esse mesmo Deus que apontou a razão da corrupção, ele também disse: como tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei. Então, o crente, ele não pode abrir mão de buscar o conhecimento. Nós não aceitamos Jesus para vivermos uma vida de movimento místico na igreja. Nós aceitamos Jesus para crescermos no conhecimento e na graça, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente que não deseja crescer, então ele está com problema de nascimento, ele está com alguma anomalia, porque quem nasce busca o crescimento, a não ser que esteja com algum problema de anomalia física, mental, e no caso aqui espiritual. Então é importante que a igreja busque o conhecimento. Já faz 2 anos que estamos aqui com os irmãos, e os irmãos sabem que eu gosto do poder, gosto da unção, mas eu me concentro no conhecimento da palavra. Amém, meus irmãos? Eu tenho procurado trazer assuntos que possa ampliar a sua mente no entendimento da palavra de Deus. Estamos numa série de escatologia, falando sobre o arrebatamento da igreja, a cognoscibilidade deste evento, e hoje eu quero falar de um outro evento escatológico, iniciar hoje um outro evento escatológico, e é claro que este assunto que vou tratar a partir de hoje não está dentro da cronologia escatológica. O que seria estar dentro da cronologia? Porque os eventos escatológicos, eles têm uma cronologia. A escatologia começa a partir da doutrina acerca da morte, porque escatologia é doutrina das coisas futuras. Então, para mim, a morte é futura. Eu não morri ainda, entendeu? Então, se é futuro, seja breve ou prolongado, é futuro. Então, sobre a morte. Depois vem o estado intermediário dos mortos, para onde vão os mortos. Então, na sequência dessa doutrina, aí vem os sinais da vinda de Cristo. Depois dos sinais da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, na doutrina acerca do arrebatamento, então está incluso ali a doutrina da ressurreição dos mortos, porque Paulo disse que antes que os salvos sejam arrebatados, os salvos vivos, então haverá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, que é a ressurreição dos mortos
em Cristo, dos salvos que morreram, e eles ressuscitarão para, juntamente com os vivos que serão transformados, serem arrebatados. Então essa seria a cronologia. Depois daí vem o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, o julgamento das nações, vem o reino milenial, depois vem as batalhas que vai acontecer depois do milênio, Gog e Magog, depois vem o grande trono branco, depois do grande trono branco, o dia da eternidade, onde tudo voltará a ser para sempre. Amém? Mas dentro dessa cronologia apresentada pela escatologia dispensacionalista, que é a nossa visão escatológica, é a visão dispensacionalista, então nós vamos falar sobre a ressurreição. E melhor, eu vou adiantar o assunto que seria da ressurreição dos mortos ímpios, vou adiantar para falar agora, porque eu quero falar sobre as ressurreições em um só episódio, para não ficar no canal também separado e distante um assunto do outro. Então nós vamos meditar sobre as ressurreições dos ímpios e dos justos. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 20, ou João, capítulo de número 5, versículo 25 ao 29. João, capítulo de número 5, versículo 25 ao 29. Somente aquele que encontrou, diga amém. Amém. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Quantos dizem amém? Amém? Meus queridos irmãos, a doutrina da ressurreição, a doutrina bíblica, ela tem a sua base justamente na ressurreição de Cristo. Não poderíamos falar de ressurreição se não trazermos à consciência a base dessa doutrina. Até mesmo Paulo falou acerca disso na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele diz assim, no versículo 1: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Aí ele diz, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quantos dizem amém? Então percebam que a base da doutrina da ressurreição dos salvos é a ressurreição de Cristo. Paulo, ele instrui aos crentes em Coríntios, onde havia os gregos, e os gregos, por sua vez, eles tinham dificuldade, porque ali também havia os gnósticos, que reprovavam totalmente o valor do corpo, dizia que o corpo era a abominação do espírito e da alma, e morrer seria uma vitória para os gregos, porque se libertaria do corpo, que é uma desgraça na concepção deles. Então, chegar e pregar que a pessoa vai receber o corpo novamente, isso seria uma complicação para o entendimento dos gregos e principalmente dos gnósticos que viviam ali. Mas Paulo, ele prega, ele preconiza, ele anuncia a ressurreição dos salvos, baseando-se justamente no tipo de ressurreição de Cristo. E por que eu estou dizendo no tipo de ressurreição de Cristo? Porque a ressurreição de Cristo é uma ressurreição diferenciada. E nós vamos ver isso aqui mais adiante. A palavra ressuscitar é uma palavra que vem do grego anastasis, e um outro termo é erqueiro, significa levantar, voltar à vida, acordar, despertar. Assim como a morte física é a separação do espírito do corpo, como diz Tiago no capítulo 2, versículo 26, que o corpo sem a alma e sem o espírito ele está morto. Logo entendemos que a ressurreição é a reunião da alma e do espírito com o corpo, é o retorno da alma e do espírito ao corpo, isto é, ressurreição. Lucas capítulo 8, versículo de número 55, de forma mais precisa está esta comunicação bíblica. Lucas capítulo 8, versículo de número 55 diz assim:
e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe desse de comer. Então, a ressurreição é a volta do espírito para o corpo, é a reunião, ou a união, novamente digo, a união do corpo, do espírito e a alma novamente se entrelaçando. É o retorno do espírito e da alma ao corpo. Todos que morreram, ou todos que morrem, justos e ímpios, segundo as Escrituras, eles hão de ressuscitar. A diferença entre a ressurreição do justo e do ímpio, uma das diferenças entre a ressurreição do justo e do ímpio, que é uma diferença primordial, importantíssima, está no tempo. No tempo. A diferença está no tempo. É que os justos ressuscitarão primeiro e os ímpios ressuscitarão no fim dos tempos. Os justos, a ressurreição dos justos, ela já começou em Cristo, continuará através do arrebatamento da igreja, culminará na experiência dos mártires da grande tribulação. Mas a ressurreição dos mortos ímpios será de uma só vez depois do milênio, antes do julgamento do trono branco, e eles ressuscitarão para comparecerem ao trono branco. Quem me entende, diga amém. Guarde isso aí, que é importante. Isso é muito importante, você guardar isso que eu estou lhe dizendo. Então, acontecerá em ocasião diferente. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1, Paulo fala acerca das diferentes ressurreições, quando ele diz, no capítulo 4, versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar o quê? Os vivos e os na sua e no seu, na vinda e no seu reino. Veja que são duas ocasiões diferentes. Na vinda e no seu reino. Então, lá no final do milênio, acontecerá o julgamento dos ímpios. Veja Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados e pela palavra, e que não adoraram nem a sua, e não receberam o sinal em sua testa, nem em suas, e viveram e reinaram com Cristo durante. Veja que esta ressurreição dos mártires da grande tribulação acontecerá antes dos 1000 anos. Eles vão ressuscitar e vão viver e vão reinar durante 1000 anos. Então veja que eles vão ressuscitar antes da inauguração do milênio. Agora, continue. Mas, versículo 5, 1, 2, 3 já. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, este primeiro grupo, que é o grupo dos mártires da grande tribulação,
ressuscitará antes do milênio, mas os ímpios ressuscitarão após o milênio. Então veja que a diferença, uma das diferenças da ressurreição dos justos e dos ímpios está em relação ao tempo. Guarde isso aí, em relação ao tempo. Primeiro é a ressurreição do justo, por fim, a ressurreição dos ímpios. Então, por isso a Bíblia se refere, para mostrar também a diferença, refere-se ao justo, a ressurreição do justo. A Bíblia usa os termos dentre os mortos, para mostrar que a ressurreição do justo acontecerá em um tempo diferente da ressurreição dos ímpios. Então, a Bíblia, ela usa o termo dentre os mortos. Por quê dentre os mortos? Porque um grupo sai e o outro fica. Um grupo sai, ressuscita, e o outro continua morto. Então, ressurreição dentre os mortos é a ressurreição dos salvos. Em algumas ocasiões chama-se também ressurreição de mortos, mas há um termo que usa a expressão dentre os mortos, que quer dizer mortos tirados do meio de outros mortos. Veja Marcos capítulo 12, versículo 25. Abra sua Bíblia. Marcos 12 e 25. Marcos 12, 25 diz assim: porquanto, quando ressuscitarem, como é que diz aí? Como é que diz? Dentre os mortos. A minha versão diz: dentre os mortos. Nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Então veja que a Bíblia fala da ressurreição dentre, a ressurreição do meio. Então é um grupo que vai sair do meio dos mortos. Ou seja, todos morreram em relação àqueles que já morreram, todos, ímpio e justo, e estão sepultados. Mas os justos sairão do meio daqueles que vão continuar mortos. Então, ressurreição dentre. Deu para entender? Digam amém. Então, a ressurreição dentre os mortos refere-se à ressurreição do justo, e isso significa que o justo vai ressuscitar primeiro do que os ímpios. Primeiro do que os ímpios. Então, quer dizer que eles foram tirados do meio de outros mortos. Em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 11, não se canse de ler a Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 11, diz assim: para ver se de alguma maneira, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição de quê? Dentre os mortos. Algumas versões mais antigas às vezes de dois, mas a versão corrigida ela é mais específica. Ela diz dentre, porque está se referindo à ressurreição do justo. Paulo está dizendo: eu quero participar da ressurreição do justo. E qual é a ressurreição do justo? É aquela que vai acontecer dentre. Se é dentre, é primeiro do que os outros. É primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Então, ela é chamada de dentre os mortos. Então, a ressurreição dos ímpios, na Bíblia, ela tem uma referência mais voltada diretamente à ressurreição dos mortos. E essa doutrina acerca da ressurreição dos mortos e dentre os mortos, ela ocorre em épocas diferentes. A doutrina da ressurreição é uma doutrina
veterotestamentária, ou seja, desde o Antigo Testamento que nós temos a doutrina da ressurreição estampada na Bíblia. Em Gênesis capítulo 22, versículo 5, em Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19, correspondendo a Gênesis 22 e 5. Em Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 27. Em Salmos 49, 15. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Daniel, capítulo 12, versículo 2 e o versículo 3. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Eu estou citando assim paulatinamente, porque depois você pode assistir esta mensagem e analisar cada esse texto que foi citado e ver que ele trata especificamente da doutrina da ressurreição. Mas a doutrina da ressurreição não é só uma doutrina veterotestamentária, é também neotestamentária. Em Lucas capítulo 14, versículo 13 e o 14, capítulo 20, versículo 35 e o 36, em João capítulo 5, versículo 28, em Atos capítulo 4, versículo 2, em Atos 24 e 15, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 em diante. Você vai ver que Paulo ele dá ênfase à doutrina da ressurreição. Existem na Bíblia pelo menos 3 tipos de ressurreição. 3 tipos de ressurreição. Primeiro, ressurreição nacional. A ressurreição nacional é uma ressurreição referente a Israel como nação. A nação de Israel, ela está espiritualmente morta, mas provará uma ressurreição. Aquela visão de Ezequiel, capítulo 37, no Vale de Ossos Secos, é uma visão profética, que aponta para o fim, onde Israel, como nação, ressuscitará, se levantaria. E esta ressurreição de Israel, ela já começou. Vocês lembram que na profecia de Ezequiel, a ressurreição aconteceu progressivamente na visão profética. Ele primeiro falou aos ossos, depois que os ossos ouviram a voz do Senhor pela boca de Ezequiel, então cresceram ali os tendões, carne, pele, e foi se formando. Depois que o corpo dos soldados que estavam naquele vale de ossos secos, ele se reintegrou-se, se juntou, se reformou, se restaurou. Então Deus disse a Ezequiel: agora profetiza o Espírito que venha e entre neles. Então essa profecia de Ezequiel, ela começou a acontecer no ano 48, quando Israel foi sancionada nação oficial. Ali começou a acontecer a profecia de Ezequiel, aonde Israel começava a se unir novamente como um exército. E hoje já tem aí a nação. Só está faltando agora a última parte, que é o sopro do Espírito sobre a nação. E já está muito perto. Viu, irmãos? Já está muito perto. É porque muitos crentes não estão na igreja crescendo no conhecimento, buscando a informação bíblica, e por isso vivem fora das realidades proféticas, sem o entendimento. Mas eu passei aqui esses dias para os obreiros, no grupo dos obreiros, dos responsáveis, e parece que ontem também no grupo da ETAD, a profecia de Ezequiel, aonde Ezequiel profetizou a purificação do Mar Morto e os peixes nascendo no Mar Morto. E essa profecia já começou, já teve o seu início, já tem vídeos, pessoas que já foram lá, as águas purificadoras correndo de Jerusalém, fontes estão sendo
fontes de água estão se abrindo ao lado do Mar Morto e já estão purificando as águas do Mar Morto e já tem peixe. Viu, irmãos? No link que eu mandei está lá a filmagem, os peixes já lá, do jeito que Ezequiel profetizou, há mais de 2000 anos, nós estamos vivendo o cumprimento de uma profecia de Ezequiel em nossos dias. Então a Bíblia fala da ressurreição da nação e já começou desde 48. O que é que você está esperando para estar pronto para o arrebatamento? Porque os sinais já estão cumpridos. Só estamos aguardando o som da trombeta, irmãos, nada mais. Nada mais. E tem outros detalhes proféticos que poderíamos anunciar. Então, primeira ressurreição que a Bíblia fala, ressurreição nacional. Diga comigo, ressurreição nacional. Segundo tipo de ressurreição, são 3 tipos. Segundo tipo de ressurreição, ressurreição espiritual. Diga, ressurreição espiritual. O que é a ressurreição espiritual? É a experiência do novo nascimento. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós, os salvos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele, Cristo, nos vivificou, ou seja, nos ressuscitou. Deus, através de Cristo, nos tirou do meio dos mortos espirituais. Aqueles que vivem uma vida fora do plano de Deus é considerado, na linguagem bíblica, como uma pessoa morta. Porque a palavra morte, no grego thanatos, significa separação. Alguém que está separado da vida de Deus, separado do propósito, separado, sem conexão, sem comunhão. Então, é a pessoa que está morta espiritualmente, estão presas em seus delitos e pecados. Então, segundo tipo de ressurreição, a ressurreição espiritual. João 5:25. Veja que na leitura que nós fizemos, Jesus ele falou acerca de 2 ressurreições. Abra aí, em João capítulo 5, versículo 25. João 5:25. Como é que diz aí? 1, 2, 3 já. Em verdade vos digo que venha a hora. E o que? E agora é. Parem aí. Que mortos são esses? Ele disse, esta ressurreição é agora. Então quem foi que ressuscitou naquela hora que Jesus falou? Não tem nenhum registro. Essa ressurreição que Jesus está se referindo aqui é a ressurreição espiritual. Quem ouvir as minhas palavras receberão vida, ressuscitarão, ressurreição espiritual, voltarão à comunhão com Deus. Mas no texto subsequente, ele fala agora dos mortos que morreram fisicamente. Fisicamente. Então, o primeiro grupo, primeiro tipo de ressurreição nesse texto aqui, é a ressurreição espiritual. Ele diz, venha a hora e agora é. Naquele dia Jesus não ressuscitou ninguém fisicamente, mas quem ouviu a palavra recebeu vida espiritual. Se eu me fiz entender, diga amém. Então, a Bíblia fala da ressurreição espiritual. João 5:25, Efésios 2, 1 ao 6, Efésios 5:14, em Romanos 6:11 e João, já falei aqui, 5:24 e o 25, Jesus fala dessa ressurreição. Agora, o terceiro tipo de ressurreição, preste atenção para você não se confundir. Primeiro tipo de ressurreição, nacional. Segundo tipo de ressurreição, terceiro tipo de ressurreição, física. Diga, ressurreição física. Muito bem. A ressurreição física refere-se à união da alma e o espírito ao corpo. Já falamos sobre isso.
E esta ressurreição física, ela acontece em duas dimensões, em dois aspectos. Preste atenção. Veja que eu estou falando bem paulatino. Que o meu interesse aqui, o meu objetivo é que você aprenda a doutrina da ressurreição. Daqui para o final eu vou mostrar a você como vai ser o corpo do crente ressuscitado baseado na revelação bíblica. Como vai ser. Mas eu preciso introduzir este assunto mostrando os tipos de ressurreições nacional, espiritual e física, para quando você for ler a Bíblia saber identificar. Então, falando sobre ressurreição física, existem dois tipos de experiências de ressurreição física. O primeiro é a ressurreição física temporal. Temporal. O que é a ressurreição física temporal? É aquela em que a pessoa ressuscita e morre de novo. Foi aquela que ocorreu com o filho da viúva de Sarepta, foi aquela que ocorreu com o filho da viúva, o filho da sunamita, foi aquela que ocorreu com Eutico, com Lázaro, com Dorca. A Bíblia traz pelo menos 8 registros de ressurreição física, aonde a pessoa ressuscitou, mas depois morreu, voltou a morrer, tornou a morrer. É o caso de Lázaro. Lázaro ressuscitou ou não? Mas está vivo até hoje? Morreu de novo. Então, a ressurreição física, ela tem esse aspecto, o aspecto temporal. É uma experiência onde Deus, através do seu poder, revela para nós que Ele é capaz de fazer o espírito voltar ao corpo e o corpo se levantar. Então Deus está revelando, para que ninguém tenha dúvida de que Ele é capaz de ressuscitar uma pessoa para sempre. Então Ele deu testemunho temporário, um exemplo, uma experiência temporária, como prova de que eu tenho poder sobre a vida e a morte. Então ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, o filho da sunamita, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o jovem que estava sendo conduzido na saída da cidade de Naim, ressuscitou 8 pessoas, tem registro de ressurreição na Bíblia. Eutico, que caiu da janela e Paulo orou e foi ressuscitado. Então tudo isso é para dar prova para nós de que Ele tem um controle. Existem pessoas que pensam, irmãos, existem pessoas que pensam que Satanás tem um controle. Satanás nunca teve controle. Tem pessoas que pensam que o diabo tem um controle do inferno e Deus tem o controle do céu. Irmãos, quem manda no céu e no inferno é Deus. A maior prova que Satanás não tem o controle do inferno é que Deus vai lançar ele no inferno. Se ele tivesse o controle do inferno, ele nunca ia abrir a porta para ele entrar. Quem tem o controle do inferno é Deus, e Deus vai abrir a porta do inferno e vai jogar ele lá dentro. Quem manda no inferno é Deus, quem manda no céu é Deus, quem manda na terra é Deus. Mas tem gente que às vezes fica, eu fui no inferno e Satanás estava lá numa reunião. Que conversa, rapaz, vai ler a Bíblia, acaba com essas besteiras, com essas fantasias e vai ler a Bíblia. Entendeu? Isso aí é a história daquela velha que fica profetizando mentira por aí, que ela já foi tanto no inferno que parece que deixou de ser turista, daqui uns dias vai ser residente. Você sabe do que eu estou falando. Se você riu é porque você assiste, né? Aqueles vídeos, uma velha que profetiza aí dizendo que já foi no inferno, já foi tanto que vai terminar ficando lá. Então é preciso ter muito cuidado, porque tem crente que acredita e fica assustado e fica apavorado. Ai meu Deus, que conversa, rapaz. Quem manda no inferno é Deus. Amém? Quem tem a chave da morte do inferno é Jesus. Então quem manda é Ele é quem manda. Ele é quem manda. Parece que tem crente que quer tomar a chave de Jesus e quer estar fazendo uma viagem turística lá no inferno. Então, meus amados, continuando aqui,
A doutrina da morte física, da ressurreição física, ela pode acontecer, ela revela que há uma experiência temporal, que é aquela morte, que é aquela ressurreição, onde a pessoa retorna à vida, vive mais um tempo e depois morre novamente. E existe a visão escatológica, a ressurreição definitiva, a ressurreição para a vida eterna, para nunca mais morrer. É por isso que eu disse que a ressurreição dos salvos tem base na ressurreição de Cristo, porque Cristo não experimentou a ressurreição de Lázaro, não ressuscitou para morrer de novo, ele ressuscitou para viver para sempre. A nossa ressurreição será justamente semelhante à de Cristo. Eu já estou dizendo que eu vou morrer, a ressurreição de quem já morreu, que é a nossa, eu vou ser transformado. Eu já estou dizendo, a nossa ressurreição, eu estou considerando que eu vou morrer. Mas se tiver de morrer, não tem problema não. A vida e a morte para nós é a mesma coisa, amém, meus irmãos? Então você concordou comigo também, né? É porque eu não quero morrer sozinho, por isso que eu pedi a confirmação aí, que vocês morrem também comigo. Mas a ressurreição dos salvos, ela segue na mesma modalidade, no mesmo tipo da ressurreição de Cristo. Será definitiva a ressurreição dos salvos em Cristo. Então, são duas essas ressurreições. Dentre os mortos e a ressurreição dos outros mortos. Veja que lá em Apocalipse diz, e os outros mortos, quer dizer que é outra ressurreição, e aqui é os ímpios, Apocalipse 20, versículo 5. Então, dentre é a ressurreição dos justos, dos outros mortos é a ressurreição dos ímpios. Bem, na cronologia, a ressurreição dos ímpios é a segunda ressurreição. Mas no estudo que eu vou trazer aqui, eu vou falar logo dela, porque não se tem muita informação sobre a ressurreição dos ímpios na Bíblia. São poucos detalhes que nós temos acerca dessa ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, também chamada de segunda ressurreição. A dos justos é a primeira ressurreição, e a dos ímpios, a segunda. Então vamos lá, começando aqui pela ressurreição dos ímpios, apesar que no evento escatológico esta será a segunda, para você não se confundir, achar que os ímpios serão ressuscitados primeiro do que os justos. Não, os justos serão primeiro. Sou eu que estou invertendo aqui no estudo o ensino. Eu vou logo ensinar sobre a ressurreição dos ímpios e quero gastar mais tempo sobre a ressurreição dos justos. Então, a verdade é que pouco se sabe acerca da ressurreição dos ímpios. O que se pode dizer é que a ressurreição dos perdidos ocorrerá na consumação dos séculos, no final do milênio, após a última batalha de Satanás. Então, a ressurreição dos ímpios acontecerá após a última batalha. Quando se findar o milênio, Satanás será solto e ele vai tentar os moradores da terra do milênio, principalmente aqueles que não conheceram as verdades sobre Satanás, porque ele vai estar preso durante 1000 anos, só vão ter teorias. Só que quando Satanás for solto, ele vai influenciar aqueles que nasceram durante o milênio. Vocês precisam entender que quando eu digo que vai nascer pessoas durante o milênio, não estou dizendo que vai nascer pessoa entre os salvos. Igreja, não. A igreja será como um anjo. Não vai ter mais relacionamento sexual, casamento, não. Mas aqueles vivos que durante a tribulação foram aprovados, eles vão entrar no milênio e vão reproduzir sua espécie. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe.
Durante o milênio, eles vão se casar, vão se relacionar, vão gerar filhos, vai nascer filhos, aqueles que estavam na terra, não os que foram para o céu. Os que foram para o céu virão com Cristo, para reinar com Cristo, mas serão assexuados, não poderão mais se relacionar. Jesus já disse que seremos como os anjos, como os anjos. E eu dizendo isso uma vez, ensinando a uma pessoa, aquela pessoa disse assim: oxe, eu queria ficar na terra para eu poder namorar. Eu disse: meu Deus do céu. Você querer colocar o namoro acima dos prazeres celestes, né, irmão? Mas o gozo celeste é mais glorioso do que qualquer gozo que esta vida aqui pode oferecer, irmão. Pode oferecer. Então, os salvos não vão poder se relacionar, porque seu estado eterno já está definido. Mas aqueles que durante a grande tribulação forem aprovados por não seguirem a besta, por se aliarem a Israel, eles vão participar do milênio e vão viver a vida aqui durante 1000 anos, construindo família. E esses meninos vão nascer durante o milênio e não vão conhecer, não vão ter uma experiência de tentação no nível que nós somos tentados por Satanás. Por quê? Satanás vai estar preso, mas no final do milênio ele será solto, vai conseguir tentar e ainda vai reunir um grande exército para lutar contra Jesus. É onde vai, quando vai haver a última batalha. A última batalha. Depois dessa batalha, aí sim, todos os mortos ressuscitarão. E eu estou falando aqui dos ímpios e os justos que morreram durante o milênio. Porque durante o milênio vai haver morte. Quem vai ser preso é Satanás. Mas a morte vai acontecer. É claro que não vai acontecer em grande escala, porque a Bíblia diz que quem morrer com 100 anos será tido por jovem. Então vai haver morte, mas as pessoas não vão morrer na tenra idade, vão morrer com 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos. As pessoas que entraram no milênio. Isso nós veremos com mais detalhe quando falarmos sobre o milênio. Amém, meus irmãos? Eu estou apenas iniciando aqui, dando essa introdução para os irmãos entenderem sobre a ressurreição. Vejam, vocês que estão aqui, quantas informações que às vezes não se dá à igreja. Sabe por quê? Porque o povo só pensa em mistério. E o conhecimento aqui, acerca do reino, da eternidade, não sabem de nada. Aí vem esses grupos, os hereges, e enganam facilmente. Porque os pentecostais querem viver a vida só de manto, só de movimento, e não de conhecimento. Aí, despreparado, não conhecem as verdades da Bíblia, passam a vida toda desprovido de segurança doutrinária por não conhecerem. É muito bom gostar do manto, mas é muito melhor gostar do conhecimento bíblico. Amém? Quem diz amém? Amém. Então, o que acontecerá depois da última batalha de Satanás contra Cristo? Todos os mortos ressuscitarão e serão convocados para o grande trono branco, o juízo final. É ali que vai haver a ressurreição dos ímpios. Essa ressurreição envolverá os perdidos de todas as eras em uma só reunião. Abra a Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 13 e 14. E deu o mar os mortos que nele... Olha para aí.
A morte e o inferno deram os mortos que neles, e foram julgados cada um segundo as suas, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é o que? A segunda morte. Então veja aí no versículo 13 do capítulo 20 de Apocalipse. A Bíblia fala aqui dos mortos que tiveram funeral, porque a terra deu os mortos que nela havia, e os mortos que não tiveram funeral, o mar dará os mortos que nele há. Principalmente aquele povo que morreu no Titanic, aqueles que morreram em guerras piratas, guerras de batalhas de navios piratas, aquelas guerras, não só de piratas, mas batalhas, que antes as batalhas davam-se mais nas águas do que propriamente nas terras. Então aqueles que morreram no mar, não teve sepultamento, ali mesmo os peixes comeram, no dia do trono branco, que Jesus chamar para comparecer, se levantarão de dentro do mar, se levantarão dos sepulcros e virão todos e se reunirão diante do trono branco. A morte de todos os ímpios acontecerá em um único episódio. Amém? Em um único episódio. 2, a segunda verdade. Eles ressuscitarão não para serem condenados. Os ímpios não vai ressuscitar para ser condenado, porque os ímpios, eles já estão condenados antes mesmo de morrer. Eita, pastor, é a Bíblia quem diz. Os ímpios já estão condenados. Qualquer um que ouviu o Evangelho de Cristo e não crer no Evangelho já está condenado. Agora, é uma condenação que ainda tem retorno enquanto estiver vivo. Se eles morrerem, já vão morrer definindo a condenação. Enquanto estão vivos, estão condenados com a oportunidade de reverter. Mas depois de mortos, não podem mais reverter esse estado. Abra a Bíblia, João capítulo 3, versículo 18. Vamos lá. É importante saber disso. João capítulo 3, versículo de número 18. Como é que diz aí? 1, 2, 3, já. Quem crer nele, mas quem não crê, porquanto... Pronto. A pessoa ímpia, ela não será condenada quando for ressuscitada. Ela já está condenada. Desde o momento que rejeitou a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, querido, é a oportunidade de escapar da condenação. A mensagem da cruz, a mensagem da Bíblia é o salva-vida. Todos nós estávamos morrendo sem saber nadar na enchente do pecado, morrendo, sufocado. Jesus apareceu e jogou uma boia, jogou ali o salva-vidas, jogou ali o meio de nos tirar. Quem se agarrar vai sair, quem rejeitar, acabou-se. Ele se condenou, não porque Deus não quis tirá-lo, mas porque ele rejeitou o recurso de arrancá-lo dali. A condenação não se dará, porque Deus escolheu uns para serem condenados e outros para serem salvos. Não, ele jogou a boia para todos. Agora, alguns não querem pegar. Alguns não querem sair do abismo. Alguns preferem ficar lá, porque estão gostando do pecado, estão gostando da prostituição, não querem deixar as músicas mundanas, não querem deixar as festas, não, aí ficam protelando, depois, só que o depois é um mistério, e quando a pessoa pensa que vai ter um depois, morre e não tem mais depois, condenação. Então esta noite, você que está me assistindo e você que está aqui e ainda não fez a sua aliança com Jesus, Jesus está dizendo: você
é condenado, não porque eu estou escolhendo condenação, mas porque você está rejeitando as oportunidades de salvamento, de salvação. Então eles não ressuscitarão para serem condenados, já estão. Eles já estão. João 5:29. João 5:29 diz assim: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E para que eles vão ressuscitar e comparecer ao tribunal? Para receber o grau de sofrimento pelos seus atos. Assim como o justo receberá o galardão pelas obras, os ímpios receberá a intensidade, o grau de sofrimento pelas obras. Senão Deus seria injusto. Camarada cometeu um homicídio, matou um cara, vai para o inferno, ficar no lugar do cara que matou mais gente do que Lampião. Não, Deus é justo. É pela quantidade das obras. Quanto mais obras malignas, mais sofrimento. E não é só obra, é obra somada ao entendimento. Porque talvez tem crente que nunca matou ninguém, mas conheceu a verdade e abriu mão da verdade e se atirou ao pecado para adulterar, para roubar, para enganar. Morreu, ele vai sofrer muito mais, porque ele conhecia a verdade. Então Deus levará em conta o nível de conhecimento e Deus levará em conta a quantidade de obra para dar o grau de sofrimento no inferno a essas pessoas. Se eu me fiz entender, diga amém. Amém. Vocês estão vendo como é sério as coisas? As coisas são mais sérias do que o que a gente pensa. Então eles já estão condenados. Eles comparecerão com um corpo inglório, um corpo de vergonha. Daniel capítulo 12, versículo de número 2. Diz que os ímpios ressuscitarão para o desprezo e a vergonha eterna. A grande maioria dos escatólogos, eles creem que os ímpios ressuscitarão em um corpo sem glória, em um corpo de vergonha, ou seja, quem era aleijado vai ressuscitar aleijado, quem era cego vai ressuscitar cego, quem era corcunda vai ressuscitar corcundo, porque eles não vão receber um corpo glória, vão receber o corpo em glória, um corpo de vergonha, corpo de vergonha. Quem era velho vai ressuscitar velho, diferente da ressurreição do justo. Quem era cego não vai ter mais cegueira. Quem era corcudo vai ressuscitar aprumado. Quem era feio vai ressuscitar bonito. Aí como a alegria foi maior. Rapaz, eu estou admirado com os crentes da Ceará aqui. Vocês já são bonitos, gente. Para que tanta alegria? Eu estava pregando uma vez um assunto semelhante a esse e dando estudo como estou dando aqui. Veja que hoje eu estou falando a título de estudo, bem devagar. Aí eu disse na hora: você que é feio, Deus tem uma palavra para você. No dia do arrebatamento, o teu corpo vai ser transformado. Aí terminou o culto, veio um irmão, aquele era feio mesmo. Aí ele chegou perto de mim e disse assim: Deus falou comigo poderosamente hoje. Aí eu não entendi na hora. Eu disse: se foi, meu irmão. Eu disse: então, quando o senhor disse que os feios serão. Aí quando eu olhei, eu disse: meu irmão, faça isso não. Foi só para descontrair, nada contra a sua ausência de beleza. Mas outro dia eu encontrei com ele de longe. Ele: pastor, como é que tu estás? Aí ele gritou de lá: ah, eu estou muito famoso, Hollywood está me contratando. Eu disse: para quê? Ele disse: para fazer filme de terror.
Ele mesmo diz isso com ele, irmão. Meu Deus, aquele ali não tem complexo nenhum de inferioridade. Ele não tem complexo. E eu acho que às vezes é bom ser assim, viu, irmão? Porque se o cara é feio e quer ser bonito, olhe, é ruim. Porque ele vai ficar um feio arrumado. Entendeu? Então é melhor ser convicto daquilo que é. Não perca a esperança. O teu corpo vai ser transformado. A ressurreição dos ímpios, eles vão ressuscitar feio mesmo, mas o crente não. Todos ressuscitarão bonitos, rejuvenescidos, jovens. Nós vamos ver isso aqui nos detalhes. É porque eu tenho que fazer comparações. E não dá para eu falar todos os detalhes agora. Fiquem em pé para eu encerrar aqui. Depois eu falo outro dia. De hoje a 8 eu continuo. Eles serão convocados à presença do Senhor para serem julgados. João 5:22, Atos 10:42, Atos 17, 30 e 31 e Hebreus 9:27. Então eles serão julgados. Julgados para quê? Qual a finalidade desse julgamento? Primeiro, nesse julgamento ninguém faltará ao julgamento. Todos os ímpios comparecerão. Irmãos, hoje o ímpio pode faltar o culto, pode não vir à igreja, pode não querer ouvir a palavra, mas naquele dia, quando Jesus chamar, ninguém faltará à presença de Jesus. Todos chegarão diante dele. E todos que chegarem, que passaram a vida aqui, sem reconhecer que Jesus é o Senhor, a primeira coisa que eles vão fazer, quando for chamado o nome fulano de tal, eles vão vir no meio da multidão, cair de joelho e dizer assim: tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Está escrito lá em Filipenses capítulo 2. E todo joelho se dobrará e dirá que Ele é o Senhor. Todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É assim que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Ninguém vai deixar de reconhecer o senhorio de Cristo. Se a pessoa não quiser reconhecer aqui, não tem problema, vai reconhecer no julgamento do último dia, mas vai ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Negar isso hoje não impedirá que lá na frente a pessoa revele. Tem alguém aqui que não é crente? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Eu quero orar por você. Tem alguém aqui afastado, desviado? Tem alguém? Se tiver, dê um sinal, porque eu quero orar por você. Se tem alguém na live que está acompanhando e deseja voltar para Jesus, a hora é esta. De hoje a 8 eu continuo. É um assunto bíblico. Eu tenho que ensinar com calma, porque não é um assunto que se costuma falar muito na igreja. E muitos crentes não apreciam o conhecimento, apreciam o movimento. Mas eu preciso entender que a igreja precisa do movimento e do conhecimento. Precisa dos dois. Amém? Então, se tem alguém para Jesus que deseja vir, não entre em condenação. Você entra em condenação quando rejeita Jesus. Quando você dá mais valor às paixões, aos desejos da carne, aos desejos desta vida, do que a palavra de Deus, que quer te salvar dos teus pecados, que quer te libertar desta vida. Então, ninguém é condenado porque Deus condenou, é condenado porque rejeita a oportunidade de salvação.